Então, repete comigo: Deus que restitui. Porque o Deus que ressuscita é o mesmo Deus que restitui. O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou restituir alguém que perdeu alguma coisa? O texto hoje é 2 Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Diz assim, acompanhe comigo: E Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, e disse para ela assim: saia do país com a sua família e vá morar aonde você puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará por 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo, foi fazer uma petição, foi fazer um clamor ao rei para readquirir a sua casa, a sua propriedade, a sua fazenda. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi é essa aqui, aquela lá é Geazi. Geazi então exclamou, Geazi então declarou: essa é a mulher. Essa é uma palavra profética extraordinária. Quando eu li esse negócio aqui, eu falei: meu Deus do céu, o que o profeta está dizendo e declarando sobre a sua vida é que você é essa pessoa. Você é a pessoa que experimentou o milagre de Deus. Você é a pessoa que vai experimentar a restituição de Deus. Esse é um tempo de tudo em dobro na sua vida. Dá uma glória a Deus aí. Então Geazi exclamou e disse: essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e esse é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse, desse testemunho de tudo aquilo que aconteceu, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo. Diga: devolva tudo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: preste atenção. A ordem de Deus, a ordem do rei é: devolva tudo. Deus quer devolver tudo que pertencia a você, todas as coisas das quais você foi roubado ou que você perdeu nesses anos. Então a ordem para aquela mulher foi: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa é a restituição do Senhor. Essa é uma história maravilhosa, né? De milagres, de generosidade, de graça da parte de Deus. Aquela mulher é uma mulher sunamita, talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso. E um dia ela resolveu construir um quarto nos fundos da sua casa, em cima da muralha, para Eliseu passar o tempo que ele tivesse com ela naquele lugar. E Eliseu ficou tão satisfeito com ela e com a conduta dela, que resolveu orar a Deus para que ela fosse abençoada. E perguntou assim: do que ela precisa? E Geazi, ele foi procurar saber o que aquela mulher tinha falta. E ela tinha tudo. Faltava para ela um filho. Então o profeta chega para a sunamita e faz uma promessa e diz assim: olha, no ano que vem, nessa data, você vai estar segurando um bebê no colo e vai estar amamentando ele. E assim aconteceu, conforme o profeta disse. Mas o tempo passou, aquele menino cresceu, e quando ele já era um menininho, um juvenil, um adolescente, ele passou mal no campo junto com seu pai, quando estava aprendendo a profissão, teve muita dor de cabeça, voltou para casa e morreu. Subitamente morreu. Do mesmo jeito que nasceu, subitamente também ele morreu. Mas aquela mulher, uma mulher de fé, ela pegou aquele menino morto, colocou sobre a cama do profeta, no quarto que ela havia construído para o profeta, pediu ao seu marido um jumento preparado com um servo e saiu na direção do homem de Deus. E assim ela fez, porque a fé dela movia naquela direção. Por que aconteceu isso com ela, irmão? Pare para pensar. Ela nunca tinha pedido um filho, mas Deus deu para ela um filho como promessa. Deus não descumpre a sua promessa. Aquilo que Ele te dá, Ele mantém. Mas ela subitamente perdeu o filho, precocemente. E ela não queria saber de conversa com mais ninguém. O marido perguntou: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem, mas o filho estava morto.
Quando ela chega perto da presença do homem de Deus, nas viagens que fez, o servo, o discípulo de Eliseu, Geazi, pergunta: está tudo bem, sunamita? E ela diz: está tudo bem. Mas quando chega diante do homem de Deus, ela diz: meu filho está morto. Sabe, Eliseu vai até o lugar onde estava aquela criança, aquele jovenzinho, e aquele menino ressuscita para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso aponta para um trabalho já extraordinário de restituição na vida daquela mulher, porque o nosso Deus, repete comigo, o nosso Deus é um Deus que restitui. Vamos dizer novamente, o nosso Deus é um Deus que restitui. Mas Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele devolve com juros, com colheitas, com tempo multiplicado sobre a sua vida. Então olhe para alguém que está perto de você e diga para essa pessoa assim: Deus vai restituir coisas na sua vida. Diga isso a duas pessoas. Deus vai restituir coisas na sua vida. Como é que você pode ter certeza disso? Porque Ele prometeu. Simples assim. Se nós nos colocarmos na posição de receber, cada um de nós receberá a porção dobrada da parte do Senhor. Diz amém, irmão? Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida hoje: Deus é o seu restituidor. Jesus é o seu restituidor. Não importa o tamanho da perda, não importa o tempo que passou, não importa quem roubou você, o importante é você saber que Deus governa os céus e a terra, e Ele vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, com juros e correções, porque Ele é o restituidor. Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aquilo que parecia perdido se transformou num grande testemunho. Deus quer transformar a sua história num grande testemunho de fé, de milagre. Ele quer restituir aquilo que você perdeu. Eu acredito muito nisso. A Bíblia declara, e tudo aquilo que a Bíblia declara de fato é verdade. Creia junto comigo e veja o milagre acontecer na sua vida. Sabe, a restituição ela vem quando nós temos coragem para voltar, porque agora nós vamos começar uma nova fase na vida daquela mulher. Se aquela mulher ela teve o seu filho quando não podia ter neném, e ela teve o seu filho ressuscitado quando ela perdeu, Deus ainda tinha mais história, mais promessa e mais projeto na vida dela. Segundo Reis capítulo 8, Jesus dos crentes, versículo 3, parte A, diz assim: ao final, repete comigo, ao final dos 7 anos, o que é que ele diz? Voltou a Israel. Por quê? Porque o profeta deu para ela a direção: olha, vai ter uma grande fome, você saia e vai morar onde você puder. Vai morar onde você puder, porque o povo aqui vai passar necessidade. E ela foi e viveu durante 7 anos na terra dos filisteus. Irmão, ela foi viver na terra dos inimigos dela, porque uma palavra direcionou para lá. Mas chegou o dia e chegou a hora que ela precisava voltar. Então assim, a questão da restituição tem muito a ver com voltar. Voltar à promessa, voltar aonde estávamos, voltar a crer como críamos antes. Essa volta, ela é uma porta aberta, é uma chave virada para que nós possamos de fato usufruir da promessa da restituição sobre a nossa vida. E esse voltar, às vezes para nós, não tem o mesmo peso, mas para um judeu, esse voltar era algo muito especial. Significava voltar, reencontrar com o seu passado, reencontrar com o seu propósito, reencontrar com a aliança, voltar para a aliança com Deus, voltar para o lugar da sua promessa. Um dia Moisés fugiu para o deserto. 40 anos depois, Deus disse para ele: agora você volta lá que tu vai tirar o povo. E Moisés fez o quê? Voltou, e a restituição chegou na vida dele. Então esse voltar, ele tem um significado espiritual muito grande. Nós precisamos retornar como aquela mulher fez, para que a restituição seja completa na nossa vida. Ela só foi restituída porque ela teve coragem, repita comigo, coragem de voltar à sua terra, mesmo depois de tantos anos. Sabe, ela deve ter passado vergonha, embora fosse uma pessoa, uma família rica, mas ela teve que vencer obstáculos para voltar. Deus está desafiando você a voltar. Voltar à comunhão, que talvez você tenha perdido. Voltar à liderança, que talvez você tenha abandonado. Voltar ao primeiro amor.
aquele que você sentiu um dia, mas hoje você está frio, e Deus está te convidando a voltar a esse primeiro amor. Deus está convidando você a voltar para casa, voltar para a sua casa, voltar para a casa de restauração, e o voltar faz parte do processo da restituição. Voltar é vencer o desânimo, voltar é vencer a frustração, voltar é vencer a Você acredita mesmo nisso? Então repete comigo assim: voltar é vencer o desânimo, vencer a frustração, vencer a decepção. Decepção são pessoas que nos decepcionam, e às vezes somos nós que nos decepcionamos com nós mesmos, porque às vezes a gente faz tanta promessa, mas na hora dessas promessas serem cumpridas a gente vacilou tanto. Mas Deus quer restituir até das promessas que você fez e nunca cumpriu. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: essa palavra é para você. Então voltar não é apenas se prostrar aqui e começar a chorar no altar. Voltar é muito mais do que isso. Voltar não é aceitar a derrota e voltar de cabeça baixa derrotado. Voltar é voltar para onde você não devia ter saído, continuar acreditando, vencendo as dificuldades. Por quê? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não importa se erraram com você, ou se você errou com alguém, ou se você errou com Deus, Ele continua tendo o melhor para você. Eu creio nisso. Então quando você voltar, você será restituído. Diz amém. Quem foge, restituição é para quem retorna. Restituição não é para quem desiste, mas é para quem volta. Restituição não é para quem para, mas é para quem volta. Restituição não é para aqueles que desanimam, é para aqueles que desanimam, mas voltam ao lugar do seu primeiro amor. Deus tem um primeiro amor novamente para você. Ele quer acender essa chama no seu coração. Como eu já disse antes, voltar não é vergonha. Vergonha é você morrer longe do seu propósito, morrer longe daquilo que Deus deu para você. Vergonha é abrir mão daquilo que o Senhor te deu. Volte, diga volte. Volte, tenha coragem, volte hoje. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: volte agora. Diga isso para 3 pessoas: volte agora. Talvez 3 pessoas, ok. Voltar talvez signifique que você precisa voltar a ter uma prática de oração. Talvez você precise voltar à liderança que Deus havia te dado. Talvez você precise voltar ao primeiro amor, à comunhão, à igreja, aos cultos, à sua célula. Talvez você precise voltar ao lugar aonde tudo começou. Sabe, levante a mão e declare comigo assim: hoje eu decido voltar. Diga de novo: hoje eu decido voltar, porque Deus vai me restituir. Como é que eu posso fazer isso? Apocalipse responde. Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te, pois, de onde? E arrepende-te e volta às primeiras obras. O caíste aqui não significa necessariamente que caiu no pecado. Às vezes desanimou por uma circunstância, por um problema. Lembre de onde você caiu e volte, retorne, arrependa-se e volte ao primeiro amor. E arrependimento aqui é mudança de mente, é mudar de opinião. Talvez em algum momento você achasse que seguir determinado caminho era muito bom para você, mas depois que você passou algum tempo naquele lugar, você percebeu: poxa, essa não foi a melhor escolha que eu fiz, eu preciso voltar. O que aconteceu? Você se arrependeu, a sua mente mudou e você retrocedeu, você decidiu voltar para o lugar aonde você estava, porque aquele lugar é o lugar da promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem algo grande para você. Ele vai nesses dias trazer de volta tudo em dobro. Sabe aquele filho pródigo que a gente conhece tanto a história? Ele passou por essa expectativa, ele foi embora, ele errou, abandonou a família, pegou o dinheiro, pegou todos os bens, gastou tudo aquilo de maneira dissoluta. Mas Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim, vamos ler juntos? Vamos de novo. Levantando-se, voltou para o seu pai. Deus está chamando você de volta. Deus está chamando você de volta ao lugar, de volta à promessa, de volta ao primeiro amor. Quem não volta não tem como experimentar a restituição, mas quem volta recebe de novo. Diga de novo o que tinha perdido, ou o que parecia perdido, e tem muito mais da parte de Deus para você. Diz amém. Cara, eu creio muito nisso. Ainda bem que aquela sunamita resolveu voltar, porque na sua volta ela teve a sua restituição.
E eu quero dizer que Deus quer restituir também a você aquilo que você perdeu. Glória a Deus, seja lá o que for, esse é o tempo da restituição. Por quê? Porque você é terra boa, aquilo que você coloca a mão é lugar abençoado, sabe? O diabo sabe disso e ele procura desvirtuar você de onde você está, fazer você desistir, procurar outro lugar. Mas hoje é o tempo do seu retorno, da volta aos caminhos, da volta ao propósito, porque Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Dá um glória a Deus aí. Então, para ser restituído precisa voltar, mas para ser restituído também precisa de um alinhamento. Diga alinhamento. Alinhamento divino. Isso é extraordinário. Olha só o que aconteceu na vida daquela sunamita, 2 Reis 8, a sequência, versículos de 3 a 5. Lê comigo aqui. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo, uma petição, um clamor ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. 7 anos depois que ela abandonou tudo. Ela retorna agora para pedir ao rei tudo de volta. O versículo 4 completa assim: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me, o rei disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Eu não sei se você sabe que Eliseu é uma figura de Cristo. Assim como João Batista era uma figura de Elias, era aquele que prepararia o caminho do Senhor, assim também Elias é um precursor e aponta para Eliseu, que realizaria o dobro dos seus milagres, milagres da graça, do favor de Deus, e ele é uma representatividade de Cristo. Então o rei está dizendo para Geazi, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Todo domingo, toda reunião de célula que você vai, o seu líder na célula, a pessoa que compartilha a palavra, o pastor que você ouve pregar no domingo, ele está compartilhando os feitos de Jesus, aquilo que Jesus fez para você, fez na vida das pessoas, e significa que assim como ele fez lá, ele pode fazer aqui também na sua vida hoje. Então nada mais é do que isso, é um compartilhar da vida de Jesus nas pessoas ouvirem, e a fé ela vem pelo ouvir. E quando você ouve uma história como essa da sunamita, mesmo debaixo da lei, isso tem que provocar no seu coração fé para você compreender que se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Quem pode dar um amém aí? Pode acontecer com você também. Deus é o nosso restituidor. Então conte os prodígios que ele tem feito. O versículo 5 começa assim: enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, tinha muitos milagres de Eliseu, mas ele escolheu falar da ressurreição daquele menino. Nem falou do nascimento milagroso, não, falou da ressurreição do menino. Então a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar a sua petição ao rei, para readquirir sua casa, sua propriedade, e Geazi exclamou: essa é a mulher. Repete. Eu gosto muito dessa afirmação profética. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você é essa pessoa. Que pessoa? A pessoa que vai ser restituída. Não vai dizer que é homem ou mulher. Diga essa pessoa, por favor. Você é essa pessoa. Diga de novo. Eu quero pedir que a mulher não diga para o marido, nem o marido para a mulher, porque infelizmente os maridos não acreditam nas mulheres e as mulheres não acreditam nos maridos. Então procure outra pessoa e diga: você essa pessoa. Diga: você essa pessoa. Você essa pessoa, ó rei, meu senhor, esse é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Sabe, um dia o rei chamou o servo para pedir: conta as histórias de Eliseu. E ele contou a história da ressurreição. Cara, é impossível, francamente, olha para mim aqui, é completamente impossível que esse arranjo não tenha sido um arranjo feito por Deus. No dia que o rei resolveu chamar Geazi para contar uma história do profeta Eliseu, Geazi vai ao palácio e coincide com o dia que a mulher volta da Filistia, da cidade onde ela estava, no meio dos filisteus, e vai ao palácio para se encontrar com o rei e pedir a restituição, a devolução da sua casa, da sua fazenda e dos seus bens. E mais do que isso, diga mais. Não, mais é pouco, diga muito mais.
Muito mais. No exato momento em que o rapaz começa a contar a história, a mulher entra na presença do rei. Entra na presença do rei pedindo restituição. E Geazi diz assim: olha, rei, essa é a mulher. É ela, essa é a mulher. E esse que está com ela é o menino que Eliseu ressuscitou. E o rei diz assim: vem à minha presença. Sabe, Deus está preparando um momento, Deus está preparando uma situação, Deus está preparando algo que pode parecer até coincidência, mas não é, é uma Jesuscidência, é Deus preparando o seu futuro e estabelecendo o tempo da restituição. Sabe, enquanto você está orando e está pedindo por alguma coisa aqui, Deus já está trabalhando lá na frente, preparando as pessoas certas, o lugar certo, o momento certo. Isso na Bíblia chama de Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo do mover de Deus. Deus é assim, Ele é dono do céu e da terra, Ele move as coisas de acordo com a sua vontade, e Ele faz todas essas coisas somente para abençoar você. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou profundamente amado. Ele amava muito aquela mulher, e no momento que ela chega, o jovem diz: essa é a mulher, esse é o seu filho. É Deus alinhando o relógio do tempo para trazer uma resposta para aquela mulher. Cara, presta atenção, Deus está ajustando o relógio para trazer uma resposta para a sua vida. Tudo que você precisa nessa situação toda é acreditar. O que eu preciso? Tem gente que já passou por tanta dificuldade na vida, sabe, que não consegue nem acreditar mais. Parece que é uma utopia. A fala é uma coisa tão distante, mas eu quero dizer que não é. Está perto de você, está na sua boca e está no seu coração. A palavra da fé que você declara. Por isso, querido, nós precisamos do favor de Deus, porque nós não podemos fazer isso, nós não temos o poder de alinhar o tempo, de alinhar as circunstâncias, mas Deus tem. Acredite que Ele está alinhando as circunstâncias para abençoar a sua vida e mudar a sua história. Ele faz isso porque é o favor dEle para com você. Somente Deus pode colocar você no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, e essa história pode mudar a sua vida. Ou talvez Deus esteja usando você para mudar a vida de alguém, e colocou alguém na sua presença, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Esse é o nosso Deus, diz amém. Talvez um dia Ele tenha colocado você no lugar certo para encontrar com essa mulher com a qual você casou, com esse homem com o qual você se casou. Aquilo foi o tempo Kairos de Deus, foi o momento certo, a hora certa, o milagre aconteceu. Sabe, tantas coisas podem ter acontecido. Vocês acabaram de casar, não faz essa cara para mim. Tá achando que eu não estou vendo, né? Casou ontem, já está... É o lugar certo, é a hora certa, é Deus fazendo o milagre. Isso é algo extraordinário. Esse é um encontro divino. Por quê? Porque Deus trabalha nos bastidores. Com José no Egito foi assim. José foi traído, foi vendido, acabou na prisão. Todo mundo conhece a situação dele. Mas um dia, no dia certo, o faraó teve um sonho. E quando o faraó teve um sonho, o copeiro lembrou de José. E José, que era um prisioneiro na cadeia do rei, se transformou no primeiro-ministro do Egito. Por quê? Porque Deus alinhou aquela história. E foram muitos anos de sofrimento, mas ele foi, diga, José foi restituído. Sabe, aquilo que parecia um desencontro, às vezes vira um encontro sobrenatural, porque um dia Ruth voltou da terra de Moabe com Noemi e foi procurar, foi recolher espigas nas eiras de Boaz. Nós falamos sobre isso um pouquinho a semana passada. E quando Boaz olhou para ela, se encantou com ela. E ali virou um romance, um casamento, algo extraordinário, porque Boaz representa Jesus e Ruth representa cada um de nós. Um dia Deus preparou um encontro para nós termos esse encontro com Jesus, e não foi à toa. Deus preparou esse momento. Deus alinha, repete comigo, Deus alinha pessoas certas no tempo certo. Isso, essa história de Mardoqueu, ele estava pronto para ser enforcado por causa de uma trama que Jesus, Amã tramou contra ele.
Mas na noite em que Amã, no dia, na noite que antecedia o dia, que Amã ia desenrolar todo aquele processo, toda aquela narrativa de golpe contra Mardoqueu, o rei perdeu o sono. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: o rei perdeu o sono. Mas como é que o rei perdeu o sono logo naquela noite? E sabe o que ele resolveu fazer quando perdeu o sono? Mandou trazer os livros das crônicas dos reis. Que leitura, né? Podia ler um romance, podia ler outra coisa, podia ler a página de esporte, né? O relatório das guerras, quanto de dinheiro entrou na tesouraria naquele mês. Mas não, ele resolveu ler as crônicas do palácio. E lá nas crônicas ele descobriu que Mardoqueu tinha desbaratado uma trama para matá-lo, matar o rei. E ele pensou consigo mesmo: eu preciso honrar esse homem. Sabe, vai ter o dia que você vai dormir com a cabeça na forca, mas vai acordar sendo honrado por Deus. Parece que não vai ter mais jeito, parece que não tem mais chance, parece que a história acabou, mas Deus está reescrevendo uma história de restituição na sua vida, sabe? Parece que a sua vida vai acabar, parece que não tem mais o que fazer, sabe? Mas Deus está escrevendo, reescrevendo uma história maravilhosa na sua vida de restituição. E aquele que ia ser morto no outro dia acordou como primeiro-ministro do reino. Ah, paz, Deus, Ele é o campeão de pegar a gente que estava com a pena de morte e colocar para poder viver no palácio. Eu quero dizer que Deus tem um palácio para a sua vida. E se você não diz amém, eu digo amém para você. Deus usou Esther, irmão. Esther teve a coragem de ser usada para ser o canal da bênção de Deus, para libertar aquele homem e todos os judeus posteriormente do assassinato. Sabe, Deus faz conexões entre testemunhos e respostas. Oh, meu Deus! Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Foi para eu beber água mesmo, mas o Senhor Jesus recebe o seu aplauso. Aqui está um calor abençoado, sabe? Glória a Deus, glória a Deus. Quantos acreditam que a gente pode botar um ar-condicionado aqui, hein? Hein? Será que a gente consegue colocar um ar-condicionado aqui esse ano ainda? Hein? Para dar uma resfriada, que esse verão promete, né? E a gente quer ficar no culto no fresquinho. Quantos acreditam nisso? Quantos vão ofertar para a gente colocar um ar-condicionado aqui? Olha só, quantos ar-condicionados nós vamos ter aqui. Eduardo levantou as duas mãos, mas agora desistiu, botou sobre a cabeça. Deus vai restituir o tempo que nós passamos no calor e vai nos fornecer aparelhos de ar-condicionado para a gente. Oh, meu Deus! Deus te abençoe com o marido mais maravilhoso, eu, com o marido mais próspero, eu, com o marido mais saudável, eu. Ela está dizendo chega nada. Eu estou me abençoando e chega? Que chega? Eu quero é mais. Quantos querem mais de Deus? Glória a Deus. Olha aqui o culto amarelo. Semana que vem eu vou trazer a toalhinha amarela. Vou contar a história para vocês. Dudu vai fazer uma camisa amarela para mim, para a pastora. Escrito o que mesmo? Eu botei você no fogo agora, mas é para mim, né? Betel se importa. Não fiquem com inveja. Pode encomendar para você? Se você quiser uma, encomenda para ele, tá? Eu já encomendei a minha. E estou aqui numa briga muito grande para conseguir pagar ela. Né? Quer receber? Eu quero pagar. Né? Sabe, Deus conecta testemunhos. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. A gente precisa experimentar essa maravilha de Deus. Às vezes os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos abertos, fechados também, para percebermos aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, Glauber. Mas quando a gente fica deitado naquela cama de hospital, olhando para cima com todas as incertezas do mundo, certamente a gente lembra disso. Hoje estava saindo depois da pregação do culto da manhã, e Dico chegou para mim e falou assim: esse é um tempo de restituição. Quando você falava lá, vinha todas as carinhas de pessoas que precisam ser restituídas, e eu pensei assim: a sua era a primeira delas. Mas eu disse isso para ele. Isso é um tempo de restituição, a igreja sendo restituída. E quando a igreja é restituída, você é restituído também. Deixa eu voltar para a mensagem, senão eu vou ficar contando história.
Sabe, Deus ele conecta testemunhos e respostas. No livro de Atos, no capítulo 10, tem a história de Cornélio. Cornélio estava orando em casa, pedindo uma palavra de Deus, pedindo uma direção a Deus. Enquanto isso, numa cidade distante dali, Pedro estava orando também em cima do terraço da casa de um xará dele, chamado Simão Curtidor. Enquanto Pedro orava, Deus falou com ele, mostrou o lençol, vocês conhecem essa história, e de modo disse assim: você vai, homens vão batendo aí na sua porta, e você vai com eles, porque eu quero que você vá lá na casa de Cornélio. E para Cornélio Deus dizia assim: manda os seus soldados com alguém da sua casa e vai lá chamar Pedro. Deus faz essas coisas, irmão. Deus chega para um e diz assim: levanta e vai lá, e diz para outro assim: levanta e vai lá chamar fulano, porque Deus quer juntar histórias. E quando Deus junta histórias de pessoas que oram, milagres extraordinários acontecem. Esse é o tempo de Deus restituir. E Pedro recebeu, e Pedro foi, e o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Por quê? Porque Deus uniu, conectou pessoas, histórias e testemunhos. Deus é dono do relógio, Deus é dono do tempo, Deus é dono de todas as coisas. E quando nós cremos, nós movemos o coração de Deus para que coisas impossíveis aos nossos olhos aconteçam também na nossa vida. Diz amém. Ah, glória a Deus, como é bom nós sabermos disso, como é bom nós crermos nisso. Enquanto você está orando, Deus já está separando o seu nome em lugares altos, já está projetando você. Enquanto você clama, Ele já está movendo corações a seu favor. Enquanto você chora, Ele já está escrevendo o próximo capítulo da sua história. E isso não é por acaso, isso é um alinhamento divino na sua vida. O que parecia desencontro vai se transformar no encontro, o que parecia silêncio vai se transformar num grande testemunho, o que parecia perdido vai ser restituído. Diga comigo: Deus é um Deus de restituição. Ah, Senhor, ouve a oração dos teus filhos nessa noite e restitui o sonho, restitui a alegria, restitui o teu poder, restitui a tua graça, restitui ministérios, restitui, Senhor, sobretudo o tempo que foi perdido, Senhor, restitui. Esse é o tempo de restituição, sabe? A restituição, ela vem, irmão, quando nós clamamos ao Rei. Diga: clamar ao Rei. 2 Reis, versículo 3 de 2 Reis, capítulo 8, diz assim: ao final dos 7 anos ela voltou. Voltar é muito importante, voltar ao primeiro amor. Oh meu Deus, como isso é importante. Às vezes a gente está ocupado com tantas coisas, a gente está cansado com tantas coisas, por tantos motivos e por tantos problemas, mas aquilo que sustenta você, irmão, aquilo que dá força para você, é o poder do Espírito Santo, é a unção de Deus. E quando você vem ao culto, quando você ora no seu quarto, você recebe uma carga positiva de unção do Espírito Santo. Não desista, não desanime. E se você está numa rota de desânimo, faça igual aquela mulher, volte. Faça o quê? Volte. Glória a Deus, volte. Então, ao final dos 7 anos, ela voltou. E voltou para quê? Ela foi fazer um apelo, ela foi fazer um pedido ao rei. Sabe, pedidos não são feitos a quaisquer pessoas. Às vezes a gente fica procurando ajuda e auxílio em muita gente, mas nós temos acesso, diga comigo, acesso ao rei. Acesso ao rei, sim, porque Jesus está lá. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Qual é o maior de todos os intercessores da história? Diga: Jesus. Jesus. Tem outras pessoas que oram, intercedem, mas Jesus é o grande intercessor, e Ele está diante de Deus intercedendo por você. É por isso, sabe, que não vai dar errado, não vai dar ruim. Deus está providenciando aquilo que Jesus pede, e Jesus, Ele ora e Ele pede por você. Pede por quê? Pede para você receber o seu carro novo, porque aquele carro velho pifou? Não, essa não é a oração de Jesus. Pede para você ser curado? Não, também essa não é a oração de Jesus. Tudo isso Ele já deu para você, Ele já conquistou para você. A oração, a intercessão de Jesus por nós, é para que nós não percamos a fé, para que a fé dele não desfaleça. Porque se você tiver fé, eu vou contar um segredo para você: tudo é possível ao que crê. Quem dá um aplauso ao Senhor Jesus? Tudo é possível ao que crê. Estou dando volta, né? Mas não é o Espírito Santo que é o nosso intercessor? Os dois são, mas diferentes. Jesus intercede no trono,
O Espírito Santo intercede de dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Tem muita intercessão a seu favor, hein? Você não pode dar errado. Vai dar certo. Apenas acredite nisso. Lembrei da música velha, quando tudo diz que não. Calma, Leon. Quando tudo diz que não. Oh, meu Deus. E parece que não vai se abrir. Mais uma frasezinha? Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Tá bom, senão... Eu amo essa igreja porque vocês são misericordiosos comigo. Eu canto muito mal, né? Vamos convenhamos isso, né? Não tão mal quanto a Daiane, mas não canto bem. Ela é o concurso. Mas quando eu começo a cantar, vocês cantam junto comigo. E quando a igreja canta, não tem desafinado. Viu? Não tem desafinado. Todo mundo é afinado quando a igreja canta. Assim, o Leão fica triste, porque ele canta bem, as Júlias cantam bem, então os irmãos ficam quietinhos ouvindo eles cantar. Mas não faz isso não, né? Canta junto com eles também. É tão lindo a igreja cantando. Fechou parênteses, vamos voltar aqui. Então, o que estava acontecendo? Onde que eu parei mesmo? Ela precisou voltar, ela precisou acreditar. E ela precisou fazer o pedido à pessoa certa. Existe uma pessoa certa para você fazer o seu pedido e a sua oração. Esse é o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, a quem você tem total acesso em Cristo. Diz amém, irmão. Jesus está intercedendo para que você não perca a fé. E se você está desanimado, Felipe, você está aí? Se você está desanimado, Deus quer levantar você no meio desse tempo e restituir aquilo que você perdeu. Sabe, se você era um pregador, eu não gosto de chamar de pregador de fogo, porque o pregador de fogo, às vezes ele traz fogo da vingança, da ira, né? Mas se você é um pregador ungido, você vai receber unção 3 vezes mais. Tem alguma coisa melhor do que receber unção 3 vezes mais? Tem, é receber a unção 5 vezes mais. Nós somos pregadores da graça, nós temos a unção do Espírito Santo. Deus está restituindo. Aquela mulher, ela foi ao rei pedir a restituição, e hoje, diga hoje, você também pode ir ao rei, ao Senhor, pedir a sua restituição de tudo aquilo que você perdeu. Por quê? Porque existe uma promessa do Deus do impossível sobre a sua vida. E sabe qual foi a sentença do rei? É a mesma sentença que o rei está declarando sobre você. Qual a diferença? A diferença é que a sunamita, ela deu alguns passos. Primeiro, ela voltou. E às vezes a gente está dentro da igreja. Voltar não significa voltar para a igreja, não. Às vezes a gente está dentro da igreja e está no lugar errado, na posição errada, fazendo a coisa errada. Ou pior, o que é pior do que isso? É crendo na coisa errada. Acredita que Deus é bom e Ele ama você, que você é altamente abençoado, grandemente favorecido. Na verdade é ok, mas é profundamente amado. Você precisa acreditar nisso. Isso é muito maior do que as circunstâncias. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não vai dar para nós juntamente com ele todas as coisas? O mais difícil e penoso Ele já fez. Acredite nisso. Ele quer restituir você. Diz amém. Então você está perdido talvez dentro dos irmãos, no meio da célula. Volte ao primeiro amor. Esse é um passo que aquela mulher deu. O outro é ela reconhecer o alinhamento, porque quando você segue a direção de Deus e volta, Deus vai colocar você no lugar certo. Quem sabe hoje não é o lugar certo para você, hoje não seja o momento certo dessa transformação, dessa mudança na sua vida, dessa restituição que está chegando sobre você. Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar a sua história. Diz amém. Eu já disse para você, por que eu fico pedindo para dizer amém? Isso não é uma retórica de pregação, isso significa dizer que aconteça na minha vida, que seja assim comigo, que conforme a tua palavra aconteça sobre a minha vida. E a gente diz amém, 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 sabe? E é até chato o pregador ficar dizendo isso, mas é um estímulo à sua fé. Agora eu diria, diga amém.
porque nós precisamos estimular essa fé, para que essa fé cresça. Então, olha só, 2 Reis, o versículo 6 do capítulo 8 diz assim: então o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Todo o testemunho era exatamente igual àquilo que Geazi havia dito. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela. Deus designou o Espírito Santo para cuidar do seu caso. Ele está preparando a coincidência, Ele está preparando aquele encontro, Ele está preparando aquela bênção que é destinada somente a você. Ah, pastor, aqui tem, sei lá, mais de 100 pessoas hoje, e você vai dizer que a bênção é só para mim? Tem uma bênção só para você. Uma para você, para você, para você, para você, para você. Uns estão recebendo aqui o dobro, outros estão recebendo 5 vezes mais. Deus está aqui, sabe, assim, com os céus abertos para trazer restituição sobre as nossas vidas. E qual foi a ordem do rei para aquele funcionário sem nome? Quando aparece assim, servos sem nome ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nome. Por quê? Porque ele não glorifica a si mesmo, ele veio para glorificar Jesus. Então ali, Eliseu significa Jesus, e esse funcionário representa o Espírito Santo, e o rei representa Deus. Alô? E a sunamita representa você. Você vai ser restituído, você é abençoado. E então ele diz assim: devolva para ela, ou se nós usarmos o jargão gospel, restitua. Repete comigo: restitua tudo que lhe pertencia. Essa foi a ordem do rei: restitua para ela tudo que era dela, a casa, a fazenda. Mas não é só isso, porque Deus, ele tem, diga comigo, muito mais. Então ele disse assim, inclusive, diga, incluiu toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Tudo que havia sido perdido, Deus mandou restituir para aquela mulher, porque ela creu. E o milagre não parava de acontecer na vida dela. Sabe, a vida tem altos e baixos. Tem hora que está melhor, tem hora que está pior. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas esse é o momento que a gente precisa se agarrar em Deus. Porque quando você... O que é melhor? Está na crista da onda, surfando a onda, ou está lá embaixo, quando ela arrebenta em cima de você e faz a sua vida de cabeça para baixo? Tem gente que não tem coragem de surfar a onda. Então você prefere ficar onde? Lá embaixo? Deus está chamando você para cima dessa onda. Surfe a onda. A grande questão é que a gente não consegue saber quando vem uma onda boa. Então o surfista, ele fica lá esperando, na esperança de que uma hora o mar vai dar para ele uma onda, para ele poder pegar a onda perfeita. O que eu quero dizer é que Deus hoje está trazendo uma onda perfeita para você. Sai de baixo. Não deixa ela arrebentar em cima de você, porque enquanto ela pode estar arrebentando em cima de você, pode ter certeza, alguém vai estar surfando ela e desfrutando da bênção que aquela onda proporcionou na vida delas. Eu quero dizer algo: Deus quer abençoar você. Sabe, essa é a promessa da restituição. Joel 25, 2:25 diz: restituirei os anos que foram consumidos. Deus quer restituir os relacionamentos quebrados, restituir os sonhos enterrados. Deus quer restituir ministérios que pareciam ou que parecem acabados. Deus quer restituir até os anos da juventude desperdiçados com outra coisa. Deus é o grande restituidor. Deus quer restituir você. Quem crê comigo diz amém. E ele disse para mim agora: pode parar. Pede para o pessoal ficar em pé, porque essa é a hora de receber a restituição. Quantos querem receber? Eu dei um passozinho para você, né? Mostrei um caminho. O caminho é voltar. E assim, eu não sei para onde você foi ou aonde você está, mas certamente o Espírito Santo, ele já ministrou isso ao seu coração. E eu quero lhe dizer: volte para o lugar aonde você caiu, desanimou ou desistiu. Porque quando você fizer isso, o Kairos de Deus, o relógio de Deus, ele vai se alinhar. E uma vez que ele estiver alinhado, esse é o tempo em que as coisas vão acontecer. Os esotéricos dizem que é um alinhamento de planetas. Nós dizemos que é um alinhamento do céu sobre a sua vida, onde todas as coisas vão acontecer e nada,
Você precisa clamar, pedir ao Rei, pedir a Deus. É Ele que é o grande restituidor de todas as coisas. Eles vão ministrar, e você vai clamar, vai buscar, vai pedir,